Oi, gente. Tô aqui sentada, né? Tô lembrando o próprio, né, quando eu era pequena, né? Agora tenho uns anos, passou, mas quando eu era pequena, que morava ali em Rio de Janeiro, né, gente? Que descia aquela favela maravilhosa, não, aquela favela comunidade, se fala. É, a Ladeira do Livramento, eu adorei a Ladeira do Livramento. E me lembro tanto aquelas coisas que quando eu e meus irmãos, porque é uma coisa, eu e meus irmãos, né, a gente pegava sempre o ônibus e fazia a passeada com o ônibus. A gente gostava muito de passear com o ônibus quando a gente era pequeno, né? Depois que quando, bem, os outros dias que ajudava a minha mãe, né, assim, nas compras, eu ajudava a minha mãe nas limpezas, que minha mamãe lá ia fazer limpeza na casa das senhoras, né? E depois minha mãe lavava roupa, né? Minha mãe lavava roupa em casa. Então me recordo que quando meu irmão cantava para minha mãe, lava roupa todo dia, que agonia. E me recordo isso, eu sento aqui e penso com todos esses anos, né? Com essas coisas, porque quando a gente é pequeno, a gente não dá valor para essas coisas. Entendeu? Quando a gente é pequeno, a gente não dá valor porque a gente ali vive, então pensa que é tanto sacrifício. Porque podia ser melhor, porque vendo a vida de outras pessoas, né? Eu me penso bem, quando a gente teve a primeira televisão, quando a gente teve a primeira geladeira, entendeu? Sim, são coisas passadas, talvez são coisas que não interessam nem a que vocês, porque são outras épocas. Agora tem toda uma diferença. O Brasil foi muito avante, nós somos muito mais firmes, quer dizer, tem situações muito melhores agora, porque uma casa tem a máquina de lavar, a geladeira, mais uma vez, quando eu me recordo, vou para 51 anos, né? Eu sou do 65, né? E nasci no Rio de Janeiro, no Hospital Pro Mato. E me recordo, quando eu era pequena, que depois que a gente ia à escola, ia à escola, como falar assim, matava mais as aulas, se faltava mais as aulas do que ir à escola, né? Mas em todos os casos eu ia. E todas essas coisas delicadas, né? E me recordo quando nós tivemos a primeira televisão, fiquei encantada com a boca aberta, porque nós, quando era pequenos, íamos sempre guardar a televisão do vizinho, porque tinha uma vizinha que tinha televisão, né? Então a gente ia da janela, sabe, da janela assim como escondidos da janela, olhava e guardava, olhava essa televisão, né? E assim, passando os anos, penso hoje, gente, quanta coisa maravilhosa quando é pequeno, não? Quando faltava água, ou que faltava água, e nós íamos descer a ladeira do Livramento. Me recordo, descer a ladeira do Livramento, o próprio como dizer, com um latão, para poder encher aquele latão de água. Ou então as garrafas de água, ou as garrafas de plástica, né? Para poder fazer todas essas coisas aqui. E depois, não, depois sim, tá bom, minha mãe, quando ela trabalhava na casa de família, eu andava a ajudar ela, minha mãe trabalhava ali em Copacabana, eu andava a ajudar ela, e depois, quando aconteceu, depois todas essas coisas, eu comecei a trabalhar também, depois quando meu papai morreu, me recordo, eu tinha 16 anos, quando o papai morreu, né, estava trabalhando, quando me disseram, olha, teu papai morreu, para mim foi todas essas coisas, todos esses passagens. E até que um dia eu conheci meu marido, nós se conhecemos por caso, porque eu, trabalhando por na família em Copacabana, né, desci para comprar o jornal, como se fala, o meu patrão, como se falava na época, assim, eu penso que são outros modos para falar agora, não? Então, da Torre de Lavoura, meu patrão, tá vendo como é a vida. E tinha meu marido ali, o homem que ficou meu marido, né? Porque veja aquele homem enorme, porque sabe, alto. E meu marido é ítalo-inglês. Agora sou divorciada. Mas meu marido é ítalo-inglês, né?
E aquele homem louro, com aqueles cabelos todos esfarrapando, assim, sabe, no ar, ele fez um sorriso, eu fiz um sorriso, mas eu não entendia nada, que entendia, que meu marido falava italiano, depois aprovou falar comigo em inglês, se eu não entendia italiano, dirá inglês, eu fiz duas risadas. E depois, ele, coisa fez, onde dia que eu descia para comprar o jornal, ele era ali. Até que um dia, ele estava com um rapaz que fazia a tradução e fez a tradução. Se a gente podia tomar um café, ir no cinema. Que estranho coisa aqui, eu esqueci. Olha, é uma coisa incrível. E depois tivemos um encontro, fomos com esse famoso cinema, e nós fomos realmente ao cinema. Fomos ao cinema, realmente, fomos com esse cinema, a olhar com esse filme. Depois dali saímos, ele me convidou a um sorvete, nós comemos um sorvete, depois ele me acompanhou até onde eu trabalhava, porque eu não podia dormir fora, eu tinha que hora para entrar. Me acompanhou. E dali se fomos frequentando. Depois eu levei ele para conhecer minha mãe, levei ele na nossa casa. E dali ficou a coisa. Depois ele partiu para os Estados Unidos. Eu não podia andar, não, porque havia apenas 17 anos, computo 17 anos. Ele partiu. E, me deu, olha, ele falou, depois de um ano, ele falou comigo, te mando o bilhete. Eu pensei que isso aqui eu não vejo nunca mais na minha vida. E assim aconteceu. Depois de um ano, antes, porque depois a gente se mandava, ele me escrevia, porque não era como agora que eu tinha telefonia, ou coisa, ele me escrevia e tudo. Eu tinha sempre alguém que me fazia a tradução, que tinha a minha patroa, como falava na época, falava muito bem italiano, falava inglês, e ela me fazia aqui a tradução, porque depois eu falei com ela a situação, eu tinha conhecido o costume, e me traduzia lá a carta, né? E assim foi, até que um dia ele me mandou um bilhete para a Alemanha. Ok, e eu fui para a Alemanha, eu tinha 17 anos e meio. Minha mãe tinha que assinar o documento, porque eu não era agora Maurélio, eu estava esperando um pouquinho. E eu parti, fui para a Alemanha. Gente, quando eu cheguei na Alemanha, gente, não imagina, um frio, mas um frio que te talhava a pele, um frio. Eu era com um pantalão muito magra na época e usava essa calça comprida jeans com essa camisinha próprio assim preta, não a camisinha preta, mas com na jaquinha, próprio jaquinho assim, próprio que podia ficar congelado, né? Ah, chega ali no aeroporto, eles me pegam, não me levam. Quando eu estava dentro era tudo ok, quando eu estava dentro era quente, que tinha escaldamento, mas eu não. Me leva ali no coisa, chama ele, tudo, ele vem, fala, firmamos, firma daqui. Quando eu saio dali, um frio. Me recordo que ele correu súbito no carro e pegou esse jacão de inverno, ele pegou, me botou, pegou a luva, me fez. E foi uma coisa muito, muito, muito carina, muito bela. Era berlino, depois começamos a fazer um pouco de passeada, eu era um pouco cansada. Ele queria me fazer ver um pouco de Berlim. Depois nós fomos na casa, nesse apartamento. Ele falou assim, vai repousar um pouquinho, me sono riposata, me sono pensando. Era così emocionata. Não era mais o sair, não tinha mais saído do Rio de Janeiro para nenhum lugar e saí do Rio de Janeiro diretamente para a Alemanha.